Bom, pessoal, então agora vamos para análise, né, a respeito do prólogo do Legacy of the Void, mas antes eu acho interessante explicar um pouco melhor a história ali do prólogo, né, porque inclusive pode ser que muita gente não entendeu direito o que está norteando nessas três missões ali que a gente jogou com o Zeratul. Inclusive eu vou admitir que eu não entendi na primeira vez que eu joguei. Eu tava bem empolgado, sabe, com a questão da pré-venda, né, poder jogar o prólogo, e eu passou despercebido muita coisa, e eu só entendi direito na segunda vez que eu fui jogar. Então, qual que é a história por trás disso, né? Isso ali está acontecendo logo que terminou a invasão do enxame Zerg a Corral. A Kerrigan saiu de Corral e começou a caçar os laboratórios da Moebius pelo setor. E enquanto isso, né, o Zeratul estava tentando, digamos assim, ele estava indo em busca da última parte da profecia. E essa parte da profecia dizia o que? Que a luz derradeira, né, ela ia se revelar, ela ia se manifestar no local onde Amon fosse renascer, né, onde ele ia ressuscitar. Então, sabendo disso, né, ele estava procurando esse planeta, esse local onde ele renasceu, né? Só que ele não sabia que local era esse. Então, e ele deduziu, né, que o Narud, como principal servo do Amon, ele devesse saber disso, né, a localização desse local. Então ele deduziu o quê? Que, bom, o Narud ele era o principal cientista da Moebius. Então, em alguma base da Moebius, né, no banco de dados, deve ter essa informação. E nisso ele recebeu, né, um chamado de socorro, vamos dizer assim, da pretora Thales, né? E ele foi então nessa base da Moebius, né? Vamos dizer assim, ele já estava indo em busca de uma base da Moebius, e ele recebeu um pedido de ajuda da pretora Thales para ele ir ajudar ela numa base da Moebius. Então, no caso, era tudo que faltava, né? E daí, chegando lá, o Zeratul salvou os Protoss, né, os Templários que tinham sido capturados. A Kerrigan estava lá explodindo tudo, né, quebrando tudo, porque ela começou tipo uma cruzada contra o Amon. E nisso, né, quando ele chegou lá no banco de dados da estação, ele encontrou, né, onde é que se localiza o templo, né, aquele templo onde o Templário Supremo diz que ele foi levado, que é o local onde o Amon renasceu. Então ele descobriu o planeta, né? E ele foi lá, ele invadiu o templo. E o que é essa luz derradeira? Esse ponto agora que eu acho interessante ressaltar, que talvez tenha passado despercebido ali para muita gente. Essa luz derradeira é aquela visão que o Zeratul teve do Tassadar. Porque, inclusive, o Tassadar ele aconselhou, né, o Zeratul a procurar a pedra angular, né? E diz que lá ele vai encontrar esperança. Então ali, isso ali foi tudo o que? Agora tá tudo pré-encaminhado para quando chegar na, na campanha mesmo do Legacy of the Void. Então o Zeratul saiba onde ir buscar, vamos dizer assim, informações, onde ele vai buscar, vamos dizer assim, esperança, né, para onde buscar o que fazer em seguida. E ele vai tentar então, né, fazer o que? Ele vai tentar convencer o Artanis a ajudar, né, nessa causa ali. Então ali isso foi tudo para preparar, né, o terreno, vamos dizer assim, para agora para expansão, né, para a campanha Protoss propriamente dita. E então só para ressaltar essa luz derradeira, na verdade, essa visão, né, do Tassadar. Inclusive ele estava todo envolto ali, né, com luz, com todo esse efeito ali. E foi exatamente no local, né, onde o Amon renasceu. Inclusive foi através daquele dispositivo, né, que o Malacho estava usando para se comunicar com o Amon. Bom, mas agora deixando essa questão da história, né, por trás das missões de lado, e indo para análise propriamente dita, né, da jogabilidade, de bugs, né, problemas, então do que tá bom, o que podia tá melhor. Então é o seguinte, eu vou começar falando sobre os problemas
do prólogo ali do Legacy of the Void, que bom, o primeiro problema, né, o mais gritante é a tradução, né? A questão da tradução, isso me chamou muita atenção, que eu acho, eu vou arriscar o palpite assim, ó, que foi o pior, um dos piores trabalhos de tradução no StarCraft até agora. Arrisco dizer que foi o pior até agora, porque os trabalhos de tradução até agora eles tinham sido bem interessantes, eles tinham sido bons, eles quase não continham erros. Por exemplo, na campanha do Liberty, né, a gente via um ou outro detalhe assim que passou meio despercebido, assim. Por exemplo, o nome, né, da médica que foi traduzido, a médica foi traduzida como médico, apesar de ser uma unidade feminina, né? Isso é um erro de tradução, na verdade, não é que eles deixaram médico por acaso, na verdade foi um erro de tradução. Eu acho que de repente tinha mais um outro detalhe, agora que eu não estou lembrando de cabeça de problema de tradução, umas coisas mínimas. E na campanha, né, a campanha Zerg, a campanha do Heart of the Swarm, eu mesmo, pessoalmente, não achei nenhum erro de tradução. Se tem um erro de tradução, eu não vi, ele não é gritante de tão bem feita que foi feita realmente a tradução da campanha Zerg, né? As linhas de diálogo, elas estão muito boas, muito bem traduzidas, ao menos para o português, né? Ao menos para o português elas estão bem traduzidas. E isso me chamou muita atenção, realmente, que ali a gente viu muitos erros de tradução. Tradução referente na questão ali do masculino e feminino, onde eles tratam a pretora Thales como se ela fosse vamos dizer, um pretor. Eles traduziram errado ali, né? Eles não flexionaram direito pro feminino a palavra. E não é só isso, a gente nota também muito erro de tradução em relação ao plural, né? Eles falam que o templário montará guarda, tipo, mas não é o templário, são os templários que estão lá montando guarda. Isso também é um erro de tradução. Também não sei se essa palavra templário é a palavra que estaria ali em inglês, porque eu não joguei o prólogo em inglês, só em português. Inclusive eu notei que eles meio que em vez de se referir aos Kalai como Kalai, eles se referem aos guerreiros, né? Kalai sempre como templário. Então de repente, talvez em inglês ele tivesse Kalai em vez de templário. Não sei, eu não fiz esse teste para conferir. E mais, né, uma coisa mais gritantes ali também, né, um dos maiores problemas da tradução foi a questão em relação aos tormentos, né, que o tormento ele já tem tradução, né, a tradução de Stalker, ela já está definida no jogo, sempre que ela está se referindo à unidade Protoss, né, o Stalker, unidade Protoss, é tormento, e ali eles usaram o termo espreitadores. Isso dali também me chamou muita atenção, porque são detalhes, a gente nota que são erros meio grotescos, assim, sabe, né? Os erros de tradução do prólogo. E eu realmente espero que eles não se repitam ao longo da campanha Protoss. Pra mim seria assim meio que uma decepção, sabe, se a Blizzard deixasse passar isso na campanha Protoss. Eu espero que não deixe, supondo que as linhas de diálogo elas já estejam, né, a maioria ali já em uso. Eu espero que eles tentem arrumar isso até a data ali do lançamento. Eu sei que é difícil eles voltar atrás agora, porque linha de diálogo não é uma coisa que dá para mudar assim de uma hora para outra. Eles teriam que reconvocar toda a equipe de dubladores, teriam que fazer todo um estudo, né, de novo para fazer a tradução, mas eu acho que valeria a pena sim eles fazerem, em função, né, de, vamos dizer assim, fazer jus ao nome Blizzard, né, que tá sempre, é um nome bem conceituado, sabe, de uma empresa que presta atenção nos detalhes, que não deixa passar erros assim desse tipo. Mas claro, né, também a gente tem que levar em consideração que eu tô aqui, né, reclamando, né, que bom, tá mal traduzido, né, realmente tá mal traduzido, mas a gente não pode esquecer também, né, que
que o StarCraft, não só o StarCraft, mas todos os jogos da Blizzard, eles oficialmente são feitos em inglês, né, mas eles são traduzidos em inúmeros idiomas. Eu nunca vi um jogo de nenhuma empresa, ou melhor, não vi nenhuma empresa que traduz os seus jogos para tantos idiomas. Só para citar exemplo, por exemplo, a nível de Europa tem inglês europeu, tem espanhol europeu, português europeu, italiano, alemão, polonês. E daí, se a gente for um pouco agora para nível, né, de Ásia, Europa, tem daí, se não me engano, acho que russo, se não me engano, tem também tradução para russo. Agora entrando na questão da Ásia mesmo, tem tradução para coreano e mandarim. Tem tradução para mandarim também. E sem falar, né, a nível de América, que tem, claro, né, a versão oficial, né, do jogo em inglês americano, em espanhol americano e em português americano. Então o jogo ele foi traduzido, as linhas de diálogos foram feitos em todos esses idiomas. Então, até apesar de não ser bom, né, para a imagem da empresa nem do jogo ter muitos erros, né, de tradução, ainda mais quando são erros constantes, como foi na questão do prólogo, a gente acaba tendo que dar um certo desconto também, né, apesar de não ser legal isso, em função da grande quantidade de idiomas, né, que eles têm que traduzir o jogo, né, e são muitas linhas de diálogo para serem traduzidas. Então tem esse ponto também. E o outro problema que eu diria assim que eu notei, né, que eu não gostei, e esse sim eu acho um pouco mais sério, apesar de não afetar em nada o jogo, é aquele erro de edição, né, que eu sinalizei, inclusive aqui no vídeo, da questão da água, né, que eles deixaram um espaço preenchido sem água, né, um espaço não preenchido, vamos dizer assim, em uma área que devia ter água, lá naquela câmara principal onde o Malacho está falando com a Mon. E o que mais me chamou a atenção ali que isso foi um erro de edição no módulo de terrenos. E o módulo de terrenos é o módulo mais básico do editor do StarCraft, sabe? Realmente eu não sei como é que eles deixaram passar um erro desses, porque é difícil ver um erro desses, inclusive num arcade, onde é um cara só que geralmente edita, mexe com os ativadores, faz a ambientalização, revisa, sabe? Eu realmente acho muito estranho uma equipe inteira ali trabalhando em cima disso, deixar passar um erro desses, alguém não ter notado, né? Claro, não é um erro fatal, mas é uma coisa que meio que estraga, vamos dizer assim, sabe, a imagem dos mapas oficiais da Blizzard. Porque eu até então nunca tinha visto um mapa oficial da Blizzard apresentar bugs assim desse tipo, e ainda mais erros desse tipo propriamente dito, sabe? E assim, realmente me surpreendeu negativamente, para ser bem sincero. E inclusive eu acho que esse prólogo ele foi a sequência de mapas oficiais que mais apresentou bugs até agora, pelo que eu pude ver. E nem a campanha do Liberty, nem a campanha do HOTS, né, nem a campanha nem aquelas missões de desafio, nenhuma delas teve, eu acho, nem metade dos erros que em 3 missões eles conseguiram juntar, sabe? Isso ali realmente eu achei bem assim complicado, sabe? Eu realmente espero que a Blizzard tome muito mais cuidado agora em relação a campanha Protoss, né? Porque senão vai pegar muito mal para a empresa, sabe? Se eles fizerem a campanha Protoss com o mesmo cuidado de revisão que tiveram com as missões do prólogo. Bom, mas agora deixando de lado nessas questões, vamos dizer, negativas, né, que eu falei, questões positivas, né? Questões positivas, que também, né, são muitas, e eu faço questão, né, agora de dar bastante ênfase para elas também, assim como eu dei para as questões negativas. E que eu vou começar com uma coisa que me chamou a atenção, assim como a tradução me chamou a atenção nas questões negativas, a trilha sonora das missões do prólogo também me chamou muita atenção positivamente dessa vez.
porque assim a trilha sonora, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes para na questão da para criar uma atmosfera no jogo, sabe? Isso é muito importante, é muito interessante. E porque isso ali mexe, vamos dizer assim, toda uma estrutura cerebral, sabe, do jogador, onde que vai fazer ele, vamos dizer assim, vibrar, entrar em sintonia com o que ele está jogando. É muito importante, apesar de parecer uma coisa meio a princípio sem muita importância, né? Mas na verdade é muito importante o efeito sonoro, a trilha sonora do que tá junto ali na missão, sabe? E isso me surpreendeu positivamente. Eu acho que a, a trilha sonora que eles colocaram nas missões, ela realmente ela envolve o jogador nesse clima, sabe? De momentos sem ser muita esperança, de fim do mundo se aproximando, sabe? De missão difícil, de sacrifício, essa coisa toda, sabe? Que envolve esse prólogo, né? Ali do Legacy of the Void. E eu achei que a trilha, ela representou bem isso. Então, né? Vamos dizer assim, uma observação, né? Em relação a esse ponto positivo, que foi a trilha sonora. Outro ponto positivo que eu gostei muito, que eu gostei muito mesmo, é a questão dos gráficos, dos modelos gráficos dos Taldarin, sabe? E isso realmente eu adorei, foi uma das coisas que eu mais gostei, que eu mais achei interessante, porque inclusive a Blizzard ela não tá usando nessas missões do prólogo, e provavelmente ela não vai usar em toda a campanha Protoss aquele modelo gráfico dos Taldarins que seguem a Amon naquela versão que a gente viu no Liberty e na campanha do Heart of the Swarm. Não vai ser esses modelos que a gente vai ver agora. A partir de agora a gente vai ver esse modelo novo, né? Que só para explicar então qual que é a diferença desses modelos. Até então a gente tinha dois modelos de unidade Protoss, que era a unidade padrão, né, aquela unidade normal, com a armadura Kalai ou Nerazin, dependendo, né, se fosse um Tormento, né, blindagem Nerazin, se fosse uma destruidora, blindagem Nerazin, se fosse por exemplo uma Fênix, um Fanático, aquela blindagem dourada, né, dos Kalai. E a gente tinha a versão, né, dos Protoss, vamos dizer, que se converteram, que foram corrompidos pelo Amon, que então tanto independente deles terem originalmente eles terem a blindagem Nerazin ou Kalai, eles passavam então a adotar uma blindagem toda escura, assim, meio com cinza bem escuro, e eles tinham uns efeitos de luz verde, eles tinham muitos efeitos de luz verde na blindagem. Inclusive tinha unidades como por exemplo o Tormento, que independente da cor da equipe, por exemplo, se estava usando uma cor de equipe azul, ele continuava com efeitos verde. Porque isso era uma textura, a texturização do modelo gráfico ela foi feita que em certas partes ela seria verde mesmo, mesmo a cor da equipe sendo outra. E a gente nota que teve todo um cuidado, todo um trabalho em cima do gráfico agora, nesse prólogo, né? E provavelmente isso vai ser mantido na campanha, eu tenho quase certeza, vamos dizer assim, 90% de certeza pra cima, para não dizer 100%, que isso vai ser mantido, né? Aonde a gente tem o que? Agora eu não sei se vai agora a blindagem, né, digamos assim, ela se adapta à cor da equipe, que no caso a cor da equipe dos servos do Amon é vermelha, né, ou se então ela já é naturalmente vermelha. Eu não sei qual dos dois que é, mas esses modelos gráficos eles não estão mais com aquele efeito verde, eles estão agora vermelhos. E a gente nota que não é só a texturização que está diferente, mas os próprios modelos gráficos, o formato deles, eles estão um pouco diferentes. A gente nota, por exemplo, que os portais de transdobra, né, dos Taldarin que seguem a mão, eles parecem que eles têm mais pontos, eles estão com um design assim, mais agressivo, um pouco diferente, sabe? Todas as estruturas dos Taldarin que seguem a mão estão com esse design, as unidades também estão com esse design.
inclusive especialmente as unidades aéreas, né, que nem a gente deu pra ver no gameplay, as transportadoras e as destruidoras. E isso eu achei muito bom, achei muito interessante, muito legal mesmo. Essa evolução realmente no gráfico, nos modelos gráficos, né, do Taldarin. Realmente eu gostei muito. E a outra coisa que eu vou vindo assim elogiar, né, no prólogo é a questão de como as missões elas foram planejadas. Eu gostei muito também que são missões, vamos dizer assim, bem variáveis, bem dinâmicas. Elas não são repetitivas, elas foram realmente, a gente nota que teve um certo estudo, vamos dizer, na hora de desenvolver as missões. A gente tem missões que contemplam todos os gostos, porque a gente tem duas missões de macro e uma missão de micro. Então realmente são três missões que realmente bem abrangentes, assim, sabe, que vão agradar. Pelo menos uma delas vai agradar todos os jogadores, não, porque elas contemplam tanto o macro quanto o micro, né? Então não tem como o cara passar pelo prólogo sem pelo menos não se identificar com pelo menos uma das missões. E E além disso, elas foram, na minha opinião, bem estudadas, assim, sabe? Pra não ficar uma coisa meio retrancada, uma missão chata, sabe? Elas têm fluidez também, essas missões. Elas foram bem planejadas nesse sentido também. O jogador sente vontade de repetir, sabe? As missões. Não é aquela coisa que o cara se livrou da missão. Não, ele termina o prólogo, ele quer daqui uma hora, duas, voltar a jogar de novo, sabe? Porque tá realmente legal. Ele gostou, as missões foram bem feitas, foram bem pensadas. Apesar de que, né, como eu deixei sinalizado, eu acho, no primeiro vídeo aqui da série, na primeira missão é possível vencer o enxame Zerg e destruir, vamos dizer assim, o timer negativo, né, indireto, que seria o que? Quando os Zergs destroem o reator, né, ali da estação, a gente perde o jogo. Isso eu também aconselharia a Blizzard a mudar, né, porque se o jogador destruir os Zergs, né, e acabar com esse efeito, digamos assim, de timer, né, que tem na missão, ela fica meio descaracterizada. Então isso eu acho que a Blizzard devia rever também e fazer com que seja impossível os jogadores pararem esse timer, sabe? De repente, destruiu a base, mas a base vai ser reerguida depois de um tempo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, a forma como foi pensada as missões, eu gostei muito e então fica vamos dizer, os meus parabéns, vamos dizer assim, para a equipe de desenvolvimento. E claro, né, não dá para deixar de comentar, né, num jogo da Blizzard, as cinemáticas, né? Eu acho que a cinemática é uma das coisas que mais chama atenção. Elas são sempre muito bem feitas, muito bem assim pensadas, muito bem elaboradas. Elas têm uma fluidez boa e os efeitos de cinemática, né? Enfim, a textura, tudo isso é excelente, não tem em ponto de cinemática realmente. Eu acho que não tem o que reclamar das cinemáticas da Blizzard, elas são muito bem feitas. E essas cinemáticas ali do prólogo, elas estão, na minha opinião, excelentes. Assim, realmente são cinemáticas muito boas. Elas estão, vamos dizer, elas estariam quase, na minha opinião, no nível daquelas cinemáticas bem avançadas, assim, sabe? Aquelas bem realísticas que geralmente eles fazem eles colocam no começo, né, e no final da campanha, sabe? A cinemática de abertura de encerramento. Inclusive no Coração do Enxame, né, no Heart of the Swarm, não tem só no início e no fim, tem algumas outras missões também cinemáticas mais realísticas. E isso é um bom sinal que no prólogo a gente tem cinemáticas quase nesse nível, porque é um sinal que, na minha opinião, provavelmente na campanha Protoss todas, ou pelo menos a maioria das cinemáticas vão ser de qualidade, assim, aquela bem realística mesmo, ou então quase nesse nível, sabe? Vai ser, enfim, cinemáticas muito boas. Bom, e a análise da minha parte seria isso, né? Então, pela conclusão total, eu acho que sim, vale a pena comprar na pré-venda, sim, o jogo. Eu acho que vale a pena sim ter acesso a essas missões ali do prólogo, né? Apesar
dos bugs, né, ali das falhas, dos problemas que eu citei, mas de modo geral acho que os prós compensam sim esses contras, né? Então eu aconselho sim a comprar na pré-venda sim. Bom, então é isso, pessoal. Tá feita a análise, né? Tá apresentada as três missões do prólogo. Se você gostou do vídeo, gostou da série, se inscreva no canal para continuar acompanhando ali as novidades do canal, né? Para ser informado. Dê um like. E é isso, obrigado por assistir e até a próxima.